Tu deve ter ido começar lá a fazer uma janta. E não é que era mesmo. Nem me fala, nem devia falar isso. Eu estou desde a 1h sentado aqui, neste lugar, aqui, na frente do computador, reunião atrás de reunião. Agora tu me vem me falar em janta. Sim, gente, levou um lanchinho. Tu quer judiar de mim, Sérgio? Pessoal, vamos lá, está gravando. Estamos gravando esse segundo bloco da aula do dia 30 de abril. Hoje, então, a aula vai ter só 2 blocos. Fizemos o primeiro bloco, que se estendeu bastante. Depois fizemos um intervalo aqui, conversamos bastante também. Não foi gravado esse intervalo, foi um papo importante, conversamos bastante sobre a situação atual, mas agora vamos retomar, então, o conteúdo da nossa disciplina. Deixa eu iniciar a apresentação. E está iniciando a apresentação. Muito bem. Este aqui é um arquivo que fala da teoria da burocracia. Eu vou, assim, muito rapidamente passar e fazer algumas considerações breves sobre este arquivo, senão a gente não vai ter tempo. Já é 8:55 e eu queria até hoje terminar um pouco mais cedo para dar tempo de também vocês já começarem a baixar esses arquivos e começarem a pensar sobre o que escrever lá e tal, porque aqui vai ter também uma breve atividade. Mas vamos lá. Então, a teoria da burocracia, nós estamos, lembrem-se, já estamos ali, vocês viram no slide anterior, né, que já estamos agora há 40, 50 anos atrás. Estamos próximos, né, nos aproximando do tempo presente. E a teoria da burocracia, ela é centrada nas ideias de um sociólogo chamado Max Weber. E este sociólogo, então, ele, aqui os primeiros slides falam do surgimento e tal, né, das principais ideias. Eu vou passar rapidamente, porque aqui é mais a título de conhecimento, né? E vou para os slides que trazem as características principais da teoria da burocracia. Então, assim, o conceito de burocracia, segundo Weber, é uma organização eficiente por excelência. Para conseguir eficiência, a burocracia estabelece, nos mínimos detalhes, como as coisas deverão ser feitas. Qual é o conceito que nós temos de burocracia? O conceito que a gente tem, se alguém tem um conceito diferente, por favor, se manifeste, abre o microfone e fala. Mas imagino que vocês, pelo menos boa parte de vocês, deve ter um conceito de burocracia como algo lento, exagerado, porque a gente usa essa expressão para exatamente dizer que alguma coisa não está bem. Olha, isso aí mas quanta burocracia, né? Quantas vezes a gente fala, né? A gente quer resolver um problema, vai lá na Ubra resolver um problema, aí dizem, tem que passar lá na central do aluno, tem que fazer isso, preenche aquilo, aí daqui a pouco tu diz, mas quanta burocracia. Aí tu quer resolver um problema, né, uma questão na tua empresa, daí tu vai na prefeitura, vai na Secretaria da Fazenda, eles mandam preencher um formulário, fazer um requerimento, entrar com um protocolo, não sei o quê. Tu quer resolver um problema com a tua operadora de celular, aí tu liga, aí eles mandam fazer isso, dizem aquilo, pede para esperar. Daqui a pouco tu diz, mas quanta burocracia. Então, o conceito de burocracia é um conceito que nós temos. A ideia de burocracia é a ideia de algo exagerado, exacerbado, uma coisa assim, ó, que está excessivamente, né, desenhado. O desenho é exagerado. Não precisava tantas coisas. Podia ser muito mais simples. Entretanto, o conceito, segundo Max Weber, e que é o conceito que nós precisamos compreender e entender como verdadeiro, burocracia é necessário para se alcançar eficiência. Burocracia é necessário para se alcançar excelência. Então, vamos ver as características de
de um regime burocrático. Caráter legal das normas e regulamentos. As normas são claramente estabelecidas. Nós temos os regulamentos estabelecidos e isto funciona como lei, caráter legal. Caráter formal das comunicações. Não é assim, ó. O fulano deu as orientações lá, explicou, né, verbalmente, ele fez uma ligação por vídeo e explicou para nós e a gente já entendeu como é que é e vamos fazer. Não. A comunicação tem que ser formal. Nós estamos falando de ambiente empresarial, nós estamos falando de uma empresa. E numa empresa a comunicação tem que ser formal. Tem essa de explicar verbalmente e tal, e as coisas ficam, né, no Ministério do Ar, ou seja, estão por aí. Em algum momento, se tiver um entendimento diferente por parte das pessoas, o A vai dizer que não, mas é que o B não falou isso, e o B vai dizer, eu falei, mas tu entendeu mal, e fica um jogo de impor. Caráter formal tem que estar explícito, claro, né, detalhado. Caráter racional, divisão do trabalho, resgatando o que nós já estudamos. Impessoalidade nas relações. Eu não vou escolher, desculpa a pitada sarcástica agora, eu não vou escolher um ministro pelas relações pessoais que eu tenho com ele, né? Impessoalidade nas relações do meu gestor, do meu gerente, do supervisor, vai ter que ser por mérito. Ali o 7 fala isso, competência técnica e meritocracia, quer dizer, as pessoas vão ocupar os cargos dentro da organização por mérito. Hierarquia de autoridade bem clara, bem definida, quem está aqui, quem é subordinado a quem, quais as responsabilidades de cada um, clareza nisto, rotinas e procedimentos padronizados, número 6, 7, falei agora mesmo. Especialização da administração, quer dizer, isso que nós estamos fazendo aqui é estamos buscando nos especializarmos enquanto gestores, enquanto administradores, e a burocracia exige essa competência técnica e humana, né, de saber administrar o negócio, profissionalização de todos os participantes que integram essa empresa, essa organização. E, por consequência, uma última característica, derivada de todas as outras, completa previsibilidade do funcionamento. Estas são as características de um ambiente burocrático, onde tudo está registrado, regulamentado, normatizado, regrado, tudo. Tu sabe exatamente as funções de cada um, as responsabilidades, as atribuições, as tarefas. Tu desenhou a empresa em todos os seus pormenores e está tudo muito claro. Como tu tem também, por especialização da administração, uma capacidade de planejar a empresa, de planejar o negócio, quanto melhor a tua capacidade de planejar a empresa, maior a tua capacidade de prever o que está por vir. Completa previsibilidade vai ser fruto de tudo isso. Se tu desenhar muito bem a tua empresa, a possibilidade de aquilo que tu espera efetivamente acontecer é maior. Isso é fruto de bom planejamento. Nós estamos numa época, essa teoria da burocracia é uma teoria de 40, 50 anos atrás, talvez até um pouco mais. E nós estamos nesta época que destaca a importância da burocracia e que segue sendo importante, e que enxerga os frutos deste modelo burocrático, especialmente no que diz respeito à previsibilidade do funcionamento. Legal. Será que a teoria da burocracia tem realmente traz a nós efetivamente vantagens
se ela realmente é representada por essas características, o que vocês acham? O que vocês me dizem de uma empresa burocrática, onde uma empresa burocrática possui estas características? Quem é que quer falar? É uma pergunta. Oi. Eu trabalhei na Corsã, né? Daí eu fazia licitações. Daí eu ia para Santa Catarina, para o Paraná, fazer licitações. Então, tinha para eu poder viajar, tinha que passar daí pelo meu chefe imediato, um tipo memorando, né? A assinatura dele, ia para o presidente da Corsã, depois ia para o secretário de obras e ia para o governador do estado, que era o Brito. E depois voltava todo esse trâmite até chegar em mim para eu poder viajar. Imagina. Isto é um modelo burocrático. E isso é um modelo que, pela tua descrição, existe, né, um exagero. Tá? Sim, lógico, né? Imagina quantas pessoas envolvidas para se tomar uma decisão. Né? Quantas pessoas, quanto tempo. Né? Sim, mas daí o que acontecia? Só não te cortando. Eu ia, voltava e o papel não tinha vindo assinado para. Então, como a gente sabia que. Aí é pior ainda, né? Quer dizer, existe uma norma, e a norma, além de ser uma norma, aí eu vou usar outro termo, não é burocrática, é burocrática. Né? Isso é uma norma burocrática, porque imagina, tu acabava fazendo a viagem sem o cumprimento da norma, porque senão, né, não ia conseguir. Senão eu perderia a licitação. Sim. Porque eu me voltava em 1, 2 dias e isso levava uma semana para voltar. Então, o que a gente pode olhar a partir desse depoimento da Sedgley, que é muito importante, é o seguinte. Tem um caráter legal das normas e regulamentos, tem uma lei que de repente até não estava sendo cumprida, mas existia, tem um caráter formal, mas tem um ponto aqui importante, um caráter racional. Essa palavrinha aqui, ó, racionalidade, tu tem que ter a capacidade de estabelecer uma norma que seja para dar confiabilidade, agilidade, eficiência, para atingir a excelência do trabalho. Então, tu tem que pensar, sim, em estabelecer normas e regras, porque se a cada situação que surge, aí tu vai pensar o que fazer, bom, vamos ver o que a gente deve fazer neste caso. Aí, semana que vem, acontece de novo algo parecido. Vamos ver o que nós vamos fazer. Se a cada vez que acontece alguma coisa, aí tu vai... Não, vai perder muito tempo. Então, é bom ter as normas, as diretrizes. Nestes casos, faça isso, nestes casos, faça aquilo, e as pessoas já sabem, né? Se tiver alguma dúvida, está aqui, está claro, ok, a gente ganha tempo com isso. Mas eu preciso lembrar racionalidade. As coisas precisam ser racionais, lógicas, inteligentes. E às vezes a gente começa a criar normas e regras e regulamentos que tornam as empresas pesadas, engessadas, enfim, né, lentas. Aí é que entra a capacidade do gestor de dizer como as coisas precisam ser feitas de maneira objetiva e também ter a capacidade de ser, né, de fazer com que essas normas sejam para agilizar. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Parece que tem gente querendo entrar. Diego entrou. Deixa eu ver se mais alguém estava pedindo aqui. Débora falou em burocracia, na hora remete em algo para dificultar as coisas na mente da população. Isso aí. Acredito que o maior desafio da burocracia é o tempo que ela demanda. Realmente, o que as pessoas mais reclamam quanto isso é o tempo que leva para as pessoas para serem resolvidas as coisas. Legal, Débora, é isso aí. E é o depoimento também, então,
que a SEDCLA traz. Ok, mas entenderam que estas características devem enaltecer essa racionalidade, né? Um conceito muito ligado à burocracia é o de racionalidade. Isso é o mais importante. Aí tu traz lógica para o conceito de burocracia. Aí tu vê a importância de tu trabalhar burocraticamente, dentro do conceito, do significado real da expressão burocracia. Burocratizar é estabelecer esta clareza, as normas, as regras. As pessoas não têm dúvida, né? O contexto burocrático significa eficiência, mas a racionalidade na construção das normas. Uma organização é racional se os meios mais eficientes são escolhidos para a implementação das metas. Então, isto que eu quero reforçar e que estava ali no slide anterior, das características, vejam, todas essas, né, tem que ser, as normas têm que ser escritas. Eu citei um exemplo, se fica no Ministério do Ar, quer dizer, as coisas, não, fulano disse isso, como disse? Eu não disse isso, tu entendeu mal e tal. Não pode, não vai funcionar assim. Na empresa, as coisas precisam ser registradas. Por que a gente faz uma ata? Por que a gente pede para... Não, faz um e-mail, faz uma... Mas, dentro de uma racionalidade, a gente não pode burocratizar excessivamente. E essa é a palavra. A gente peca por excessos. Então, quando se tem uma burocracia bem implementada, na medida certa, nós temos vantagens. E aqui tem uma série de vantagens. Rapidez nas decisões. Como assim? Está dizendo que a burocracia vai trazer rapidez? É exatamente o conceito contrário que eu tinha até hoje. Quando eu acho alguma coisa muito lenta que está... Aí, né, eu vou dizer, pô, mas é muita burocracia. Não, a burocracia é exatamente para trazer eficiência, rapidez, desde que seja inteligente, que seja bem pensada. Tu normatiza, estabelece as regras, como as coisas precisam funcionar, e as pessoas já sabem, está aqui, está claro, nós não precisamos ficar discutindo como resolver a questão, já está posto ali. E assim um conjunto, né, constância, redução do atrito entre as pessoas, nós não vamos ficar com esse diz-que, ou né, vamos repensar como resolver essa coisa, já está aqui, a norma está aqui, não precisamos ficar discutindo. A gente, claro, que tem que ter alguns cuidados. Aqui, então, vocês depois podem ler com mais calma e tal, todos esses benefícios, né, essas vantagens que surgem a partir de procedimentos bem planejados e pensados, das normas bem pensadas, planejadas e instituídas e estabelecidas. Mas a gente precisa ter cuidado. A gente precisa ter cuidado porque ela pode, se não bem aplicada, apresentar disfunções. Então, quais são as disfunções da burocracia? Internalização das regras e apego aos regulamentos. O que significa isso? Internalizar as regras e se apega aos regulamentos e tu cai num comodismo. É assim, sempre foi assim. A quinta disfunção reforça isso. Superconformidade às rotinas e aos procedimentos. O que significa isso? Significa que, olha, as coisas sempre foi assim, a regra está ali, segue a regra. Ah, mas será que não dá para a gente fazer melhor? Eu descobri que tem um sistema agora, olha, tem uma empresa que surgiu no mercado que está fazendo de uma forma diferente, tal processo, tem um sistema novo, tem isso. Não. A regra está aqui, vamos seguir a regra e tal. Conformismo, e a empresa começa a ficar de uma certa forma, engessada, apegada às normas, né? Deixa de ter aquela cultura da criatividade, da inovação, da inquietação, que a gente já falou em outros encontros, e que hoje é uma característica necessária para as empresas, porque está ali a regra, está ali a norma, cumpra-se. Não vamos discutir, não vamos pensar. Esse é o cuidado, porque o ponto, né, sensível de uma estrutura burocrática é exatamente esse apego que vai acontecendo às normas e, por consequência, a redução dos ambientes criativos. Né?
Então, internalização, excesso de formalismo, excesso de papelório, resistência às mudanças, deixa assim, tá ali, tá funcionando, não complica. Despersonaliza o relacionamento, porque a gente começa a se apegar muito ao que está escrito, às normas, às diretrizes. Eventualmente, dificuldade no atendimento a clientes, conflito com o público. Quantas vezes a gente já ouviu: olha, infelizmente eu não posso lhe ajudar, são normas da empresa. Qual é o sentimento do cliente quando ele liga? Porque teve um problema, quando teve uma dificuldade, e aí a pessoa, o funcionário da empresa vai lá, se apega às normas e só sabe dizer que, olha, infelizmente são as normas da empresa, eu não posso fazer nada. Nós temos inúmeras situações que são cercadas de elementos muito específicos, de peculiaridades, e que precisariam ter um olhar diferente por parte dos atendentes para aquelas situações específicas. Não, ele generaliza e diz: olha, a norma da empresa é: não posso aceitar devolução de mercadoria depois de 3 dias ou depois de uma semana e tal. Tá, mas olha só a situação, isso aqui atrasou, recebi assim e tal, a embalagem, olha, a norma da empresa é essa. Ah, mas e que... Entende? E tu não resolve o problema do cliente, porque tu te apega muito. Então, existem realmente dificuldades a partir da má implementação da burocracia, que estão resumidos nesse slide que eu estou apresentando para vocês. O excesso de burocracia, né, provoca distorções, excesso de burocracia, e a falta de burocracia provoca também dificuldades na gestão da empresa. E esse slide, deixa eu ver se tem alguém querendo entrar aqui, que eu ouvi um... Não. E esse slide, então, sugere que o nosso maior desafio é buscar o equilíbrio. Atuar, né, de uma forma moderada e equilibrada em termos de divisão do trabalho, estabelecimento dos níveis hierárquicos, construção das regras e regulamentos. Se tu não constrói regras e regulamentos, tu vai ter dificuldades na gestão dos processos e das questões cotidianas. Se tu exagera nas regras e regulamentos, vai incorrer nesses problemas que a gente falava agora há pouco, as pessoas se apegarem e tal, excesso de ordem, disciplina, falta criatividade e tal. Formalização das comunicações. Se não formaliza, a ausência de documentos, informalidade, vai ter dificuldades. Excesso de formalização das comunicações, muito papelório e tal. E assim por diante. Papelório, agora a gente, né, na época falava em papelório, mas hoje o excesso de burocratização, a formalização exagerada de comunicações vai gerar, enfim, tu tem inúmeros comunicados, inúmeros e-mails, inúmeros protocolos, inúmeros requerimentos e tal, excessivos registros, mesmo que sejam, né, não mais na forma de um papel, mas muitas empresas ainda na base do papel, mas independente de ser papel ou digitalizado, excessivos registros e desnecessários registros. Então, esse último slide mostra exatamente essas características da burocracia. Eu vou fechar esse slide e vou só apresentar, não vou apresentar os slides, vou só apresentar o arquivo, que eu gostaria também que vocês olhassem, se possível, ao longo da semana, que é o arquivo Teoria Estruturalista. Ele tem 30 slides, que fala aqui, né, traz várias tipologias. É uma teoria, a teoria estruturalista, ela vai falar muito, assim como a teoria da burocracia vai buscar essa eficiência, essa efetividade e a excelência através de modelos burocráticos racionais, lógicos, inteligentes, não excesso,
mas não falta. Precisamos sim ter normas, regramentos inteligentes, pensar aquilo que não vai travar, não vai imobilizar, não vai engessar, mas também não vai deixar completamente livre a ponto de não se ter controle nenhum. Tá? Então, a teoria da burocracia ensina, propõe que tu tenha, né, que tu consiga estabelecer o equilíbrio entre, né, nem tanto não excedendo, mas também não deixando carente de registros. E uma outra teoria existente é a teoria estruturalista, também contemporânea. Então, vejam que hoje a gente já viu 2 arquivos, a teoria comportamental, muito humana, com todas as teorias motivacionais, derivadas da pirâmide de Maslow. Vimos a teoria da burocracia e tem a teoria estruturalista. Elas são contemporâneas. Essas teorias são todas construídas na mesma época. E, como as outras, também o nome sugere, teoria comportamental vai estudar muito sobre comportamento humano. Teoria da burocracia vai estudar muito como, né, organizar, burocratizar, no bom sentido, a empresa. Teoria estruturalista vai apresentar diferentes formas de estruturar a organização. A gente viu na teoria neoclássica, a gente viu as diferentes formas de departamentalização. Vocês lembram? Se uma ou duas aulas atrás falamos dos diferentes tipos de departamentalização. A teoria estruturalista aprofunda esses estudos, fala dos diferentes tipos de organização e fala também, dentro da estrutura, que dependendo de como tu organiza, estrutura a empresa, tu pode ter distribuído nos diferentes níveis dessa estrutura, os diferentes níveis hierárquicos, muitos conflitos e muitos dilemas. Isso faz parte, isso é um capítulo à parte da teoria estruturalista. Nós, dentro desta teoria que ensina diferentes formas de estruturar a empresa, tem um capítulo que fala sobre como surgem conflitos nesta estrutura e como surgem dilemas nessa estrutura. E esse capítulo se amplia, se aprofunda, de tal forma que essa teoria passa a ser conhecida também como teoria da crise. Teoria da crise. Estou passando rápido aqui, porque eu vou lá para o fim. Passei já. Aqui. Teoria da crise. E ela é também conhecida, né, denominada teoria da crise, porque ela fala mais dos problemas, das patologias das organizações, do que propriamente das rotinas, né, e do cotidiano, da normalidade. Então, ela passa a ser... Por quê? Porque ela se aprofunda nas questões conflituosas, né, nos processos de tomada de decisão, diante de eventuais dilemas e assim por diante. Ok? Bom, este aqui nós vamos... infelizmente, não vamos ter tempo para passar todos os slides, mas eu queria dar esse destaque para vocês, né, lerem, especialmente naquilo que trata sobre conflitos organizacionais, ok? Lá, a partir do slide 14, fala de conflitos. Vejam como ela desenvolve estudos em torno dos conflitos organizacionais, e fala sobre dilemas da organização. E aí trata, né, desenvolve uma série de estudos. Lembrem-se sempre que esses slides são resumos, são sínteses. Esses slides trazem palavras-chave, algumas frases,
né, que sintetizam a ideia destas teorias. Agora, para estudar com mais profundidade, vocês precisam conhecer a teoria, as ideias principais, mas, obviamente, que nós temos literaturas várias que tratam das teorias. Este aqui, por exemplo, é um livro que nós podemos pegar aqui, né, e aprofundar o nosso conhecimento em torno da teoria estruturalista, em torno da teoria da burocracia. Eu recomendei para vocês trabalharem com o livro do Chiavenato. Lembram, no início do semestre, para pensarem um pouco e pesquisarem sobre a organização racional do trabalho e tal. Então, tem inúmeras bibliografias que nos permitem buscar mais sobre essas teorias. Mas, de qualquer forma, os tópicos, né, são destacados nesses slides. Não vamos achar que a gente sabe tudo da teoria estruturalista olhando esses 20, 30 slides, ou tudo da teoria da burocracia, porque vimos ali 15 slides em determinada aula. Isso são destaques, tópicos das principais ideias. E vejam aqui, nesse slide, que eu quero dar destaque agora, para terminar, nesse slide, dentro da teoria estruturalista, que fala tanto de problemas, que é também conhecido como teoria da crise, porque fala muito de problemas, de patologias e tal, ela apresenta, né, esses dois elementos que convivem, né, que atuam nos ambientes organizacionais cotidianamente. Nós temos cotidianamente conflitos e nós temos cotidianamente dilemas. E nós, muitas vezes, precisamos, né, atuar como gestores diante de dilemas e de conflitos. O desenho, ele é muito representativo, né, do que seja um conflito e do que seja o dilema. O dilema nos mostra, pelo desenho, que ou nós vamos para a direita ou nós vamos para a esquerda. Um dilema é a exigência de uma tomada de decisão, por A em detrimento de B, ou por B em detrimento de A. Significa que quando estamos diante de um dilema, nós temos uma situação que ou é isto, ou não é isto, e é aquilo. Conflito é uma outra situação, que também vai exigir um posicionamento. Mas o conflito são interesses que batem de frente. E, por consequência, nós podemos, a partir de duas ideias que colidem, que batem de frente, buscar uma terceira posição. Então, dilema é um ou outro caminho, não há conciliação. E conflito sugere conciliação. O gestor vai, muitas vezes, ter que atuar com eficiência e excelência diante de dilemas, e atuar diante de dilemas significa que, se optar por A, ele vai saber que, por abrir mão do B, talvez tenha algumas desvantagens, mas a opção dele bom, eu perco alguma coisa em função de não querer o B, mas eu tenho mais ganhos escolhendo o A. E, na situação de conflitos, saber que nós podemos tirar uma terceira posição a partir das duas iniciais. A pensa de uma forma, B pensa de outra forma. E não vai ser B, tampouco A. Na verdade, a partir da conciliação destes diferentes pontos de vista, a partir do debate, da discussão, nós vamos construir uma terceira alternativa, uma via alternativa a partir de dois pontos de vista conflitantes. Vejam que isso, num pequeno slide, a gente já vê o quanto a teoria se aprofunda na discussão de formas de resolução de dilemas e de conflitos. Por isso que ela é conhecida como teoria da crise.
Eu destaquei esse slide, mesmo que vocês tenham que dar uma olhada em todos os demais, porque a atividade que nós vamos ter, que eu vou apresentar a partir de amanhã, depois de subir os vídeos, que estão sendo gravados e tal, a atividade na sala de interação vai ser reflexões, vocês vão ter que escrever um pouco sobre conflitos e dilemas, sobre situações de excesso ou de falta de burocracia. Então, nós falamos sobre burocracia, nós vamos pensar um pouquinho, vou provocar vocês numa situação lá e vou pedir que vocês tenham algum exemplo de excesso de burocracia ou de falta de burocracia. Vou provocar vocês um pouquinho para que vocês reflitam em torno de conflitos e dilemas. E ainda temos aquela primeira situação lá do arquivo inicial comportamental que fala da teoria Z, né? E aqui também vou trazer para vocês. Então, essa sala de interação vai ser uma sala que vocês vão participar, que eu, na sala de interação, não dou nota ainda, mas vocês sabem que isso está construindo conceitos, ok? Ali eu não dou nota, mas ali está registrada a participação de vocês. E isso, dia após dia, participação após participação, em algum momento, vai depois lá na frente ser valorizado, ser prestigiado, ok? Então, não deixem de participar, sempre reflitam. Insisto, quando a gente diz que é uma sala de interação, não é uma sala para responder perguntas que o professor fez, não. É uma sala para interagirmos, para discutirmos, para falarmos sobre as coisas que o professor provocou, as coisas que o meu colega disse, que a minha colega disse, para as coisas que estão postas. É uma sala de interação, então é um lugar que nós vamos ter que entrar lá para debater. Tá bem, pessoal? Tranquilo. Tá bom. Ok. Ô, professor, uma dúvida só. Deixa eu fazer uma coisa, só um pouquinho. Você Tá. está apresentando, parar a apresentação, parei a apresentação, agora estou vendo vocês melhor. Deixa eu abrir o chatzinho aqui. Guilherme, Monique, Elise, Adriane, Thierry, Felipe, Márcio, Pauline, Yuki, Adriana, Eduardo, Luana, Rafaela, Silvana, legal. Tá. Nayara, tá bem. Isto. Diego, Manuela. Bom, pessoal, vamos lá. Quem aqui ia falar era o Eduardo? Não. Quem é que estava falando? Isso, era eu, ia bem na hora de vontade de espirrar. Vamos lá, Eduardo. A esses 3 assuntos que o senhor vai solicitar amanhã na atividade, vai querer uma dissertação coligando esses 3 assuntos ou a gente vai poder falar em 3 tópicos sobre cada um? Isso é uma decisão que eu vou tomar até amanhã. Tá. No momento, Eduardo, diria que eu estou num dilema. Então, não sei se eu vou para lá ou se eu vou para cá. Não sei, talvez eu... Não sei ainda. Vou ter que pensar como é que nós vamos discutir essas coisas. Vamos ver. Ok. Obrigado. Tá. Mas aí eu vou, obviamente, que lá na sala de interação vou explicar. Talvez, não sei como é que eu vou fazer. Vou pensar a melhor forma. Talvez cada um falar, né, eu gosto muito nessa sala de interação sempre de o primeiro que entra se manifesta sobre determinado ponto e o seguinte vai sempre se manifestar com relação ao ponto de vista anterior e mais um ponto. E aí o seguinte se manifesta com relação ao ponto anterior e mais um ponto, né? Fazendo um processo de... Eu acho que vocês lembram, a organização, a ORT, a gente fez mais ou menos assim. Então faz um breve comentário sobre o anterior e vai para o próximo. Talvez a gente possa fazer assim, mas vamos ver, tá? A atividade, o que importa é isso, é que eu vou possivelmente pedir exemplos. Me deem um exemplo, né, de dilema e conflito, né? Conflito, por exemplo, eu tenho um colega que pensa de determinada forma, diferente da minha forma de ver a solução daquele problema. Nós estamos com um problema com um cliente lá, e o meu colega
está propondo resolver o problema do cliente de uma forma, e eu estou dizendo para ele, não, tem que resolver dessa forma, e nós estamos num conflito, e aí chega o nosso líder de equipe, o nosso gestor comercial, e me ouve, e ouve o meu colega e tal, e ele diz, ok, tu tem razão nesse ponto, mas ele também tem razão nesse ponto, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer isso, aquilo, e encontra uma terceira alternativa como solução. Então, é um exemplo, né? Sei lá, então, descrever alguns exemplos para a gente materializar, né? Tornar isso mais próximo do nosso dia a dia, da nossa realidade. O exemplo sempre torna mais compreensível a situação e a teoria. Então, pensar nisso, pensar em situações de dilema, de conflito, de modelos excessivamente burocráticos. A empresa, olha, criou uma burocracia lá, como a Cédicla citou agora, né? Essa situação da Cédicla pode ser descrita lá. Enfim, alguma coisa assim que vai explorar um pouquinho situações vividas por vocês, que vocês imaginem e possam descrever brevemente, né? Uma ou duas situações, e aí sempre o seguinte que entra, faz um breve comentário sobre o anterior, para exatamente estabelecer essa interatividade da sala, né? Achei legal, o Eduardo contou aquela história, acho que até eles poderiam ter resolvido de tal forma, tal, bacana, gostei da solução que encontraram e tal, e quero trazer um depoimento aqui, enfim, mas eu vou dar melhores orientações a partir de amanhã. Professor... Mas vai ser mais ou menos dentro dessa linha, tá? E também amanhã, desculpa, Cédicla, amanhã também vou colocar os grupos dos livros, tá? Vocês amanhã podem é feriado, já... prof. Tem que descansar. Mas amanhã o prof vai ter que fazer isso aí, porque senão, se eu deixar só para outra quinta para tratar das coisas com vocês, aí não vai dar, né? Então, é isso aí. Amanhã eu vou ter que fazer isso aí. Tá, eu queria só tirar uma dúvida. Conflito, pelas setinhas que teve, para mim, conflito vai ter um diálogo. E o dilema, não. O dilema, cada um com a sua... O dilema não adianta o diálogo. O dilema é alguma situação que não adianta tu botar as duas pessoas para conversar ou pegar as duas situações para tentar encontrar, né, um meio termo. Não tem meio termo. O dilema é alguma situação no dia a dia da empresa que é ou é sim ou é não. Não tem o meio termo. Não tem o mais ou menos, não tem uma terceira hipótese. Então, tu tem no teu dia a dia, na tua empresa, Sérgio, tu tem momentos que tu ou sim ou não. Ou aceita o pedido ou não aceita o pedido. Pode ter um conflito e tu... Não, esse pedido eu vou aceitar, mas em tais e tais condições. Mas em algum momento pode ser que seja isso um dilema. Ou eu realmente decido vender para esse cliente que está com crédito abalado no mercado, que não tem pago algumas coisas, ou não, digo não para ele. E agora eu estou diante de um dilema. Ele quer comprar, encaminhou o pedido, eu preciso dar uma resposta. Vendo para ele ou não vendo? Esse é um dilema que eu tenho agora. Tá? O conflito já é confronto de ideias, mas que pode, a partir de uma ideia que tu tem e uma ideia que eu tenho, nós, no diálogo, buscar uma terceira alternativa. Tá. Entendi, obrigada. E aí, pessoal? Podemos ir encaminhando, assim, para o final da gravação? Posso lá terminar minha janta? Já terminou? Claro! Prof. Oi, Natália. Beijo para todos. Tchau, bom fim de Tchau, feriado. Sérgio. Obrigado, igualmente. Fala, Natália. Ele manifestou aqui uma angústia. Não sei se posso compartilhar agora, se tu quer chegar ao final da aula, porque talvez ele está falando a respeito da sala de interação, da atividade, e que para ele se perdeu um pouquinho, porque ele tem um pouco de dificuldade de acompanhar as discussões. Ele entende a matéria, entende as aulas, consegue acompanhar tudo, mas no momento de acrescentar o que os colegas colocam e tudo mais, ele sentiu um pouquinho de dificuldade. Então, se ele pode fazer mais a respeito do conteúdo do que as opiniões dos colegas. Sim, mas vê bem, por exemplo, nessa sala, próxima sala agora de interação, que eu vou tentar explicar lá e tal, o que eu estou sugerindo é sempre ele fazer um breve comentário
que não precisa, né, mas um breve comentário sobre a manifestação anterior. Então, por exemplo, se o Eduardo escreveu agora alguma coisa, o próximo que entrou foi o Márcio faz um breve comentário, legal a situação do Eduardo, bacana, concordo, inclusive, com a forma com que eles resolveram aquele conflito e tal. Bom, o depoimento meu é assim, 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 e aí ele faz. Então, só para dar um mínimo de interatividade, mas não é assim no sentido de criticar ou avaliar, não. É um comentário breve, essa é a ideia. Tá, mas a Se partir ele de um tiver tópico, dificuldade, sim, ele claro, pode escolher aprofundar ou estudar o comentário do colega. Ele não precisa entender todos. Não. Tá. Não, porque daí vai ficar, porque imagina, vão ser 50, né, depoimentos, aí é muita coisa. Tem que fazer um estudo mais aprofundado do português para entender o que os colegas estão querendo dizer. Sim. Não, mas é só o anterior que eu tô Tá certo. Obrigada. Tá? Então tá, o pessoal já está se despedindo aqui. Obrigado pela atenção, pela participação. Vou dar mais uma olhadinha aqui no chatzinho. Alguns já foram, mas registrou no chat o boa noite. Os outros aqui ainda estão. Obrigado pela presença de todos. Se alguém tem dúvida, por favor, siga. A gente fica mais um pouco sempre aqui. Caso contrário, tenham todos uma boa noite, um bom feriado, dia do trabalho. Eu vou trabalhar um pouquinho amanhã, preparando essas coisas para vocês, subindo os vídeos. Se não der amanhã, sábado, tá? Pode ser que amanhã eu acorde assim com vontade de dar uma descansada, mas aí sábado, mais tardar, eu faço. Obrigado, Yuki. Boa noite para ti também. Boa noite, Edevaldo, Rafaela, Thierry, Débora, quem mais? Vanessa, Manuela. Qualquer dúvida, escrevam sempre lá na... Boa noite, Silvana. Escrevam, tem mensagem, tem o meu WhatsApp e tal. Quem não está no grupo do WhatsApp, me manda, que eu incluo lá, que eu mando para a Cédicla, ou escreve direto para a Cédicla. Bruna disse que teve alguns problemas na internet durante a aula. O vídeo trancou bastante e não consegui acompanhar, mas vou assistir no YouTube. Isso aí, amanhã vai estar lá. Eu vou encerrar a gravação aqui, ó. Elisa Eduardo, obrigado pela aula, prof. Eu que agradeço a presença e o retorno. Que mais? Eu vou encerrar a gravação, porque senão vai ficar mais extenso. Boa noite. Obrigado, valeu, Eduardo, obrigado.